noite, líderes! Essa live hoje é para falar sobre a importância da liderança e eu quero que você fique aqui comigo, acompanhe essa nossa conversa, esse bate-papo, que hoje eu vou receber uma convidada muito especial, que é a nossa querida Daniela. Daniela é aluna do nosso programa de mentoria e hoje eu tô aqui, de boné, com muito orgulho, com essa marca aqui dessa instituição, porque a Daniela representa essa instituição. Então, com muito carinho, hoje que eu estou aqui. Boa noite, Eduardo, Fer, tudo bem? Bem-vinda, nossa convidada já chegou, Divino Armário Uberaba, seja bem-vindo. A Deb Nunes, bem-vindo, boa noite. Roberto, que prazer estar aqui, ver vocês aqui. Pessoal, já vamos começar esquentando aqui a nossa noite. Convida aí todo mundo para participar desse bate-papo, que hoje o assunto vai ser de muita relevância, gente. Nós vamos compartilhar muita coisa boa aqui com vocês. Então já pega o aviãozinho aí, manda o dedo nesse aviãozinho, convida todos os líderes que vocês conhecem, todas as pessoas que têm equipe, empreendedores, pessoas que lideram dentro das suas próprias famílias, que a gente não lidera somente em casa, não, pessoal. A gente lidera somente na empresa, não. A gente lidera em casa também. Então, convida aí todo mundo para participar, estar aqui com a gente, que hoje à noite vai render. Vai ser muito gostoso, gente. E muita coisa boa para contar para vocês. E vocês vão ver qual que é o impacto quando os líderes estão bem trabalhados, desenvolvidos, alinhados. E eu nem vou falar muita coisa aqui não, para deixar a nossa convidada falar por ela mesma todos os frutos que ela vem colhendo, tá bom? Então, manda aviãozinho aí, convida os líderes e bora lá fazer esse bate-papo aqui super bacana, super rico com a nossa gestora de hoje. Bom, vamos lá falar um pouquinho dessa instituição, que eu tô aqui, com ela hoje. Eu falo que tá aqui no boné e tá no coração também, viu, gente? Para mim foi uma alegria muito grande, ter deparado com o momento, que a instituição precisou do nosso apoio, como se diz, deu match, E aí a gente realizou um trabalho assim, incrível lá. Eu falo para vocês que foi incrível porque às vezes a gente planta uma semente e a gente se surpreende, com os frutos que essa semente gera. Então deixa eu falar um pouquinho da FASU, que é essa instituição aqui, Faculdades Associadas de Uberaba. Gente, a FASU, ela tem como missão formar profissionais tecnicamente competentes, éticos e comprometidos com a sustentabilidade social, econômica e ambiental e com alta capacidade de liderança para o mercado de trabalho, garantindo assim a qualidade e excelência no ensino superior. Gente, e falar de ensino, para mim, que é uma grande paixão, que eu falo, para quem não conhece aqui a minha história, minha primeira atuação profissional foi como professora, Então, lá nos meus 13 anos foi quando eu dei a minha primeira aula, E aí depois eu fiquei ali, a minha irmã saiu, a gente dava aula de balé em escola infantil, minha irmã saiu, eu fiquei e fui ali sempre envolvida com aulas, No início lá da minha carreira, para criancinhas, depois eu fui para a prefeitura, trabalhei como educadora na prefeitura, nos laboratórios de informática. Depois eu fui para o ensino universitário, ensinar minha grande paixão. Samuel tá aí, não posso falar muito, Samuel, mas o sangue de professora tá na veia, Obrigada aqui pela presença, viu, nosso vereador Samuel Pereira. E, gente, é muita coisa para conversar aqui hoje, viu? Vamos falar um pouquinho dos valores da FASU. A FASU tem os valores da ética, da inclusão social, qualidade e excelência, confiabilidade e respeito, inovação e empreendedorismo, sustentabilidade social, econômica e ambiental. Gente, com uma instituição dessa, com uma missão tão bonita e com valores tão fortes,
A gente precisa falar de liderança, né? Então eu vou convidar aqui, me ajudem a dar as boas-vindas para minha convidada, a Daniela Nunes. Daniela, você já tá aí? Acena aí para mim. Gente, até agora eu me confundo, ainda não acostumei com esses botõezinhos não, tá? Deixa eu achar aqui a Daniela para já puxar. Acho que foi, hein? Dá um ok aí pra gente. Hoje a internet tá meio lenta, né? Não sei se para você está. Foi? Oi, Viviane, tá me ouvindo direitinho? Boa noite. Muito boa noite, Dani. Muito obrigada por você estar aqui hoje conosco. Seja bem-vinda. Imagina, é um prazer estar aqui falar sobre liderança, né? Um tema tão importante aí para todos os líderes ou as pessoas que ainda vão vir para esse cargo, né? Tão desafiador. Exatamente. Gente, eu vou tirar aqui, tá? Para eu poder ver vocês melhor, para vocês poderem me ver, não fazer sombra. Mas, Daniela, eu quis muito que você viesse aqui. Te agradeço pelo convite. E eu quero aqui nessa conversa de hoje que a nossa conversa ela seja inspiradora, seja uma conversa para as pessoas entenderem o potencial que existe quando a gente desenvolve pessoas, né? E o papel do líder, né? Que é E tão eu... importante nessa Exato. missão frente às empresas, né? Muitas pessoas acham aí que a gestão de pessoas é no RH, mas na verdade não, esse papel é do líder, né? Exatamente. O RH ele trabalha estratégico ali de apoio, ajudando, contribuindo, dando alguns toques, mas o papel e a responsabilidade é do gestor. Exato. E, gente, a Daniela, eu tô falando para vocês aqui, né, do sangue de professora que tá na veia, né? E a Daniela, eu tive a felicidade de trabalhar com ela na época. A gente trabalhava numa outra instituição, né, de ensino, e eu como professora universitária, e a Daniela, né, trabalhava no RH lá da empresa, né, da instituição. Daniela, conta um pouquinho como é que foi assim a sua jornada aí na Fazul, Na minha trajetória, a né? sua trajetória. Eu formei em ciências contábeis, né? E aí fui trabalhar no escritório de contabilidade e fui responsável por algumas empresas, pelo DP dessa empresa, de algumas empresas, né? Na época eram mais ou menos umas 30, 40 empresas, então eu ficava responsável pelo DP. E aí surgiu uma oportunidade na Factus, né? Na outra instituição, acho que não tem problema nenhum a gente falar o nome. De forma nenhuma. Entrei Entrei lá como auxiliar no RH e sempre fui apaixonada por números, né? Sempre, sempre, sempre. Então fui nessa área da parte de DP. Só que aí a gente vai crescendo na profissão, então eu vi a necessidade de buscar uma qualificação para entender esse mundo, né? As empresas hoje, elas não sabem ainda diferenciar o RH do DP. Então, é É. tudo junto e misturado. E aí tem gente que fala assim, eu tenho RH na minha empresa, mas na verdade não tem RH, né? Tem Aí um. você vai perguntando, não, você tem um DP. Então, aí eu vi É, essa necessidade, busquei uma qualificação na verdade, eu busquei depois que eu saí da Factus. Aí surgiu uma oportunidade na Fazul, a outra gerente de RH teve uma proposta, né, uma oportunidade fora daqui de Uberaba, e aí ela lembrou de mim e falou, Daniela, é você que você já conhece tudo da área do ensino superior, porque tem algumas particularidades, né? Existem sim. convenções coletivas diferentes, tanto do administrativo quanto do professor, e ela precisava sair imediatamente. Ela falou, não, tem que ser você, e me fizeram uma proposta irrecusável. Saí da Factus e fui para a Fazul, né? Felizmente vai fazer 8 anos que eu estou na Fazul. Ótimo. E aí você vai crescendo profissionalmente, você vai vendo que você precisa buscar uma qualificação. E aí eu fui fazer um MBA estratégico em gestão estratégica de pessoas, né? Que Fiz 2 anos bacana. do MBA e aí a gente vai agregando, né? Mas nunca deixando os números de lado. Sempre ali, né? Sempre ali de ladinho dos números. Ô, Daniela, sabe que assim, além dos líderes, né, muita gente que me acompanha, assim,
tem um interesse no assunto de carreira, né? Então, hoje a internet está lenta, gente. Deu uma travadinha aqui na Dani, fica aqui comigo. Daqui a pouco volta ao normal e a gente vai conversando aqui com ela. E muita gente, voltou, Dani. Voltou. Muita gente que segue é por causa da questão de carreira. E aqui a Daniela já está dando um exemplo do que fazer, né? Gente, quando o É, profissional está preparado e qualificado, não falta oportunidades, né? não falta oportunidade. E também a gente não pode esperar isso só da empresa, porque nem sempre a empresa vai fazer um investimento em você, né? Nem sempre a Exatamente. empresa, assim, algumas empresas, não vamos generalizar, né? Tratam Uhum. o seu pessoal como custo, É, mas eles deveriam tratar a gente como ativos, né? E exatamente. É o pela capital importância. intelectual, né? Exato, é isso aí. Então, pela importância que tem das pessoas, a gente precisa cuidar do nosso patrimônio, que são as pessoas, que são nossos colaboradores. E aí eu fui buscar conhecimento, né, para eu poder trabalhar, né, aprofundar ainda mais nessa área. Não, e outra, se amanhã surge uma outra oportunidade, eu vou ficar só nessa parte de números? Não, vamos agregar um pouquinho mais de conhecimento, né, na profissão, porque nós também temos que pensar na nossa carreira, né? Não é carreira Exatamente. só dentro da empresa. Você tem que pensar no que você vai querer daqui 2, 3, 4 anos da sua vida. Você vai passar a vida inteira fazendo aquilo ali? Né? Você não vai agregar É, nada de mais conhecimento na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então, acho assim, sensacional. a importância de deixar também um legado, né? E falar assim, nossa, minha É, trajetória foi isso e eu deixei isso, né? Então, eu acho isso exato. muito importante a pessoa também buscar. E Daniela, a gente, quando você muda, seja por qual motivo for, que você às vezes não está mais naquela instituição onde você está trabalhando, você muda de emprego, uma coisa nada tira de você, que ninguém tira de você, é o Conhecimento. conhecimento, né? Conhecimento, o conhecimento. Eu E, gosto de contar uma passagem que eu tive, né, de um antigo gestor, que quando eu estava fazendo MBA, ele falou assim, eu falei, eu tô fazendo MBA toda empolgada, né? Aí ele falou assim, nossa, tá fazendo? Eu falei, tô. Ele falou assim, mas você não vai aplicar aqui não, né? Aí eu fiquei em olha, estado, eu fiquei em estado de choque, né? E falei assim, não, não, o conhecimento eu levo comigo para qualquer lugar que eu for. exatamente. Então a gente tem que pensar nisso. Se você está E estudando hoje, se você está investindo hoje na sua carreira, vai agregar naquela empresa que você está? Vai. Mas você também vai levar esse conhecimento com você. e isso te empodera, né, para você enfrentar diversas situações novas, seja onde você estiver. E daqui a pouco nós vamos falar que tem oportunidade aí de crescimento, né, de você fazer Tem. algo para melhorar, ser um profissional mais Assertivo. desejado, É isso. assertivo, desejado pelo mercado, né? Quem hoje não Aham. preocupa, né, com a carreira, com a empregabilidade, né? A gente vê aí Exatamente. muitas pessoas perdendo seus empregos, né? E o bom profissional, ele tem valor. Então, a instituição, as empresas, elas não vão abrir mão de um profissional que tem alto valor para o negócio. E aí eu queria falar, né, um pouquinho também com muito carinho, né, que é o diretor executivo da Fazul, o Sim, Célio, sim. né? E como é que foi assim? Conta um pouquinho como que o Célio vê essa questão, né? Porque vocês compartilham assim de ideias assim muito interessantes, né? Muito Sim, valiosas. Ainda mais com eu falei um pouquinho aqui antes dos valores da instituição, da missão, e é uma instituição comprometida com a capacidade de liderança para o mercado. E como que vocês vão formar, né, líderes para o mercado, se dentro da própria instituição não existem líderes, né, para inspirar esses exatamente. profissionais. Então fala um pouquinho para a Exatamente. gente dessa mentalidade, né, do Célio, que você compartilha disso também. Quando eu te liguei, né, para falar sobre o curso, que daqui a pouco você vai falar sobre isso, né, eu te expliquei dessa mudança de gestão da FASU, né? Então, assim,
cada profissional tem que estar alinhado com a missão, a visão e os valores da empresa. E o Célio veio de outra cidade, né? Não desmerecendo Uberaba, mas eu acho assim, o gestor, digamos, o nosso capitão, ele tem que estar alinhado com a missão da instituição. Então, ele tem que nos direcionar. Então, quando o Célio veio para a instituição, foi muito bacana, porque o Célio realmente, ele tem essa visão de gestão de pessoas. Ele tem, Uhum. ele tem essa visão do negócio. Ah, só do negócio? Não, ele também tem a visão da gestão. E isso, para nós de RH, isso é muito importante, Ele né? faz uma Quando gestão muito responsável, né, Daniela? muito responsável, muito compartilhada, né? Ele traz o gestor para pensar, né? Ele não resolve tudo, ele coloca a pessoa para pensar. E aí, quais são as consequências? É isso mesmo? Por sua conta e risco? Então, assim, É, o Célio já tem uma bagagem, então ele veio, né, para nos ajudar a resolver todas as questões ali da instituição e alavancar ainda mais a instituição, que é uma instituição que tem mais de 45 anos no mercado, né, referência no ensino superior, tanto nacional como internacionalmente, e nós não podemos perder isso. Nós não podemos exatamente. perder isso. Então, nós precisamos preparar os nossos gestores para que eles possam ajudar o liderado a continuar com essa excelência. Excelente, Então, Daniela. então, e o Célio tem essa visão. Então, aí porque primeiro ele chegou e quis conhecer a turma, né? Não chegou já de Uhum. cara distribuindo tarefas, falando de treinamento, de desenvolvimento. Não, primeiro ele quis conhecer a turma. E o Célio chegou num momento assim, bem tumultuado, porque começou a pandemia. Então, ele já Nossa, chegou, começou quantos a pandemia. desafios, hein? Muitos desafios, principalmente porque tivemos que fazer muitos desligamentos, suspender contrato, porque era uma coisa Uhum. nova, a gente não sabia como que ia ficar. Ele teve que mudar a cara do ensino, né, para o Uhum. EAD. Então, assim, nós tivemos que investir nessa parte, porque a instituição ela é totalmente presencial, né? Nós temos uma escola aí Exato. com mais de 100 mil hectares que o aluno ele agrega o conteúdo na prática. Então, assim, Uhum. nós tivemos que nos reinventar. Nossos professores, assim, estão de parabéns e bota parabéns nisso, porque tiveram Exato. que se reinventar nessa questão do ensino para poder manter o aluno ali, que foi um momento que todo mundo queria trancar matrícula, todo mundo queria aguardar, porque era tudo muito novo, né? E É, é. assim, o sério com essa gestão, passando as diretrizes para a gente conseguiu manter ali, digamos assim, um público, alguns alunos para manter a instituição. Então, isso foi Uhum. muito importante, porque de repente você se vê demitindo pessoas com 20, 15 anos, e aí você fala assim, nossa, será? E aí tem Né? gente que pode até pensar, né? Fala, nossa, a instituição está quebrando, porque está demitindo todo mundo. E na verdade, Exatamente. né, é pelo É, contrário, tá? Tava é, faz, fortalecendo os pilares, né? Exatamente, passou por uma reestruturação, né, para mantê-la. Só que a Exato. gente não podia manter com todo mundo ali, não tinha. Suspendemos alguns contratos, demos férias, antecipamos, né, tudo que manda o figurino, tudo que saíram nas MPs aí do governo, a gente tentou de tudo, mas chegou um momento que não teve jeito. Alguns profissionais tiveram que ser desligados, alguns já voltaram, né? Porque eu acho que isso também é muito importante. Assim, eu É. acredito que aqueles que voltaram ficam felizes, né? Porque o trabalho deles continuou sendo reconhecido pela instituição. Não que os outros não Não foram, tenham né? sido, né? Não, Não é. tenham sido, mas foram oportunidades que surgiram, né? Pós-pandemia, não, porque ainda não acabou, mas É. ainda estamos naquele processo de reestruturação, tudo novo, né? Agora a Todo gente não mundo sabe se aprendendo, volta. né? Como se comportar diante desse cenário, né? De pandemia. Exatamente. E aí Pô, o papel dos líderes também foi muito importante. Por quê? Porque o Célio não conhecia tanto da instituição. Então ele precisava fortalecer os laços com a liderança, né, para que todos pudessem ajudá-lo nesse excelente. novo desafio para ele também. Então, Excelente. quando a pessoa tem essa visão de gestão, eu acho que o caminho, não falo que é mais fácil, mas
é mais direcionável, né? Vai direcionar Aham. todas as áreas É, ali. E né, de aí, qualquer forma se torna mais fácil mesmo, né? se torna Porque tá mais todo fácil, mundo né? alinhado ali, né? Com o mesmo Isso, propósito, né? no mesmo propósito, exatamente. Daniela, o Roberto tá falando aqui, ó. Acho que ela fez uma matéria do MBA comigo, quase certeza. E, Roberto, e a Lu Mendonça tá falando, perfeito, estudar, aprender é uma soma atrás da outra, né? A gente nunca para sempre. de aprender. Pessoal, manda essa live aqui, nós vamos começar a falar. Elber, muito obrigada aqui por estar conosco. O Elber também é um educador. A Gislene do Buffet está aqui conosco. Boa noite, gente. A Salete também, a Salete sempre presente aqui conosco, né? Daniela, e uma coisa que eu fiquei muito admirada assim na instituição foi quando eu cheguei para fazer o trabalho, né, com os gestores, com os líderes, e eu vi que muitos deles, né, nasceram ali na própria instituição, né? Se formaram ali e Se fizeram formaram carreira, ali. né? Exatamente. E isso também é muito importante, né? Se formaram ali, passaram. Eu costumo falar assim: agora você passou para o lado de cá, é os bastidores, né? E É. aí conhecem a casa, né? Conhecem a história e para eles também é uma satisfação. Então, nós temos alguns gestores que se formaram na instituição, hoje são coordenadores, são gestores lá da instituição e eu falo que lá é um lugar muito bom de se trabalhar, porque as pessoas, elas gostam daquilo ali. E também a gente precisa buscar algo que faz o nosso coração bater um pouquinho mais forte, né? Com Eu acho certeza. que se você fizer algo que você gosta de fazer, você nunca mais vai trabalhar. É verdade. Não existe A gente trabalho, pode falar muito disso, né? né? O Diego tá falando aqui, ó, olha um aqui, show de live. Parabéns para as duas, excelente profissional. Diego, que alegria tá com você aqui com a gente, viu? Diego foi Pessoal, nosso aluno, o Diego foi nosso aluno, Diego é nosso professor, coordenador do curso de agronomia. Olha para você e ver, ele Diego conhece. lidera ali, né, a comunidade Lidera. acadêmica, né? Muito bacana Sim, isso. sim. Ô, Muito Daniela, bom. e conta um pouquinho pra gente, assim, pro pessoal entender. Quando você me ligou, né? Eu lembro que eu até tava. Era um período de férias, se não me engano, né? Julho. Era, E era. eu lembro que eu tava com a minha mãe até no médico, assim, a Daniela me ligou e conta um pouquinho, Dani, quais eram os desafios que vocês enfrentavam, né? O que motivou vocês a levar um programa de desenvolvimento de líderes para a instituição? Passou esse momento turbulento, né? Que todo mundo aqui, assim, temeroso de ser desligado e tudo. Aí começou a engrenagem começou a rodar. Aí de repente começam os conflitos, né? Ah, não sei o quê, isso, aquilo, outro. Aí o Célio me chama, né? E fala, Daniela, como que nós vamos resolver, né? E isso, aquilo, outro e tal. Porque o Célio, o papel dele é estratégico. Ele não pode ficar parando para resolver todos os problemas de todos os setores. Ele precisa direcionar, mas o gestor é o responsável por resolver aquilo ali. E eu falei, sério, nós temos bons gestores, né? Só que eles não têm ferramentas, eles não têm um conhecimento para que eles possam conduzir esses conflitos. Então a gente precisa trazer um treinamento para amanhã você poder cobrar deles. Ó, mas você não fez isso? Ah, você não desenvolveu isso? Você não teve aquela conversa? Porque assim, todo mundo acha que é tudo no RH, né, Viviane? Passa lá no É, é. RH e resolve. Joga Tem as um bombas tudo conflito? para RH, né? Tem um conflito? Passa no RH. Tem uma bomba? Passa no RH. Vai demitir? Não, vai lá no RH. E na verdade, a responsabilidade é do gestor. Você É. está demitindo por quê? Você teve uma conversa? Não, mas eu tô com medo de conversar com fulano porque como que eu faço? Não, né? Aí vem o papel da mentoria, né? Que todos os gestores da instituição fez. Então aí foi aonde que eu te procurei, né? Eu já te acompanhava nas redes sociais e via toda aquela movimentação. E eu falei, não, eu preciso buscar um curso, né? Um programa de treinamento para os líderes lidar com os liderados. E posterior a gente faz de baixo para cima, porque aí o gestor ele vai ser apto para aquilo ali. Então aí a Exato, gente ele vai está aberto poder para o desenvolvimento de quem está embaixo, né? e ele vai saber conduzir, porque tudo não é no RH, né? Então assim, É. eles têm que ter ferramentas, né? Nem toda empresa faz esse investimento e você sabe disso, Viviane. Então Exato.
precisa partir de uma liderança superior para que eles possam, o RH, fazer uma avaliação do que a liderança precisa, do que os líderes, os gestores precisam para a gente poder fazer a capacitação. Então, aí foi Exatamente. aonde que eu te procurei, né, do curso que você pesquisei, já estava vendo a sua movimentação nas suas redes sociais. Eu falei, bom, eu acho que a gente vai começar daqui. Fiz uma Uhum, apresentação para o Célio, né, para a Heloísa, que é a nossa a nossa assessora, né, da diretoria, uhum. e também chamei o Diego. Falei, Diego, o que você acha desse curso para a gente poder fazer para os coordenadores também? Então, ali a gente juntou um grupo, né, gerentes, supervisores, coordenadores. A gente Excelente. juntou os principais responsáveis pelos setores da instituição. Fizemos a proposta, e conversamos com você, fiz essa apresentação e felizmente deu tudo certo, né? Deu tudo certo, né? Deu E, tudo certo. e foi uma alegria muito grande, né? Porque deu certo da gente fazer o treinamento dentro da empresa, né? Os líderes estavam sendo desenvolvidos e, em paralelo, a Daniela estava no programa de mentoria, que é esse que eu já vou falar daqui a pouco para vocês, né? Então, e E foi foi caminhando junto, né? E foi, Coincidiu. Foi muito e foi interessante. caminhando. Poderia ter feito online? Poderia. Mas aí, como a gente está na pandemia, né? A gente já estava trabalhando todo mundo ali com todas as questões de segurança, o Sérgio falou, não, vamos fazer presencial. Aí eu me lembro que quando eu fui fazer a apresentação, o Sérgio falou assim, mas a sua foto não está ali. Aí eu falei assim, não, realmente, sério, não está, porque eu não posso participar junto com a turma. Porque se eu participar, eles vão ficar inibidos. Ah, o RH está aqui, então o RH Aham. já está nos analisando. Então eu falei, não, eu posso fazer, mas eu faço fora do grupo, né? E foi aonde eu te falei, né, Viviane, tem a possibilidade de eu fazer, até porque eu precisava também fazer, né, para agregar É. o meu conhecimento e poder conversar a mesma linguagem que eles, E né? você também lidera, né? Ajudá-los. Você também tem uma Exato. equipe, né? Eu tenho também uma equipe. E aí eu falei, não, eu preciso fazer mais paralelo para não inibir a turma. É. E aí eu acho assim, como toda empresa, acredito que toda empresa deva acontecer dessa forma, né? Existe o tal do preconceito. Ai, por que que a empresa está me dando esse treinamento? Gente, se a empresa sugere um treinamento, aproveitem, porque Nossa, eles gente, estão é um acreditando no seu presente trabalho. isso, né? Então, assim, muita gente não gosta de fazer. Ah, pra quê? Perca de tempo. Gente, aproveita esses treinamentos que a empresa disponibiliza para vocês, né? São cursos gratuitos que vocês vão fazer, vai agregar conhecimento, vai somar na carreira de vocês. Então, eu sempre falo isso, aproveita. E muitos dos nossos gestores foram com preconceitos. Mas É. depois que terminou o curso, foram depoimentos assim. Nossa, eu entrei com preconceito. Nossa, mas agora eu já sei. Não, eu entendo perfeitamente. Você vai falar um pouquinho sobre isso, né? Não vou dar spoiler aqui, não. Eu lembro que até teve uma gestora que lá no final do encontro, né, ela tinha comentado, falou assim, ai, vai trazer uma coach aqui, não sei o que, né, não foi? E ela não queria, estava bem assim, né, receosa, desanimada, Aí, desinteressada até, né, no não, início. ainda falou assim pra mim assim, não, pode me falar, se tiver alguma coisa do meu trabalho que eu não estou fazendo certo, você pode me falar. Eu falei, relaxa, isso aí é para desenvolver ainda mais o seu trabalho. E no curso, É, na mentoria, eles puderam aprender ferramentas para eles saber lidar com vários tipos de situações no isso. decorrer aí da gestão deles, né, É, Viviane? e o Dani, e assim, eu lembro que o treinamento ele é muito dinâmico, muito rico e as pessoas elas vão se sentindo à vontade e vão compartilhando muitas situações ali, né? E aí depois é muito gostoso, gente, quando a gente está ali depois do treinamento, um período pós-treinamento, as pessoas vêm conversar com a gente e contar o que mudou na vida delas, né? E muitas vezes não é uma mudança só no âmbito profissional, é uma mudança interna, né? Teve até aluno, né? Teve até profissionais que deram continuidade, né? São alunos também, que deram continuidade aí no desenvolvimento porque ficaram fascinados, abriu, né? Desvendou ali para eles um mundo de possibilidades, né? E aí alguns deram até continuidade ali nesse processo de desenvolvimento, né?
É aquela frase, né? Quando você muda, tudo muda. Às vezes você Exato. está com algum problema pessoal, às vezes você leva isso para o trabalho, e aí você tendo essa injeção de ânimo, novas ferramentas para poder agregar aí no seu dia a dia, para facilitar ainda mais, porque acaba que facilita, né? Às vezes uma coisa que Facilita. é pequenininha para você resolver, hoje eles olham, claro que eles vão ver com outro olhar. Nossa, se fosse antigamente eu faria uma tempestade no copo d'água. Hoje não, né? Tem uma parte da mentoria que analisa, né? Faz uma análise aí do perfil. Então hoje eles falam assim, nossa, por isso que o fulano é assim, porque ele tem o perfil assim assado, né? Então É, assim, é muito bacana, porque depois da mentoria, eles passaram a se comunicar melhor, que era o que faltava também, né? Que eu até lembro que eu te falei isso. exatamente. Tem uma falha na comunicação, Viviane. Eles precisam trabalhar em prol do mesmo objetivo, porque a gente está no mesmo barco. Então, É, nós estamos aqui em prol do mesmo objetivo, que é continuar levando a excelência do ensino superior, né? E nós exatamente. somos a ferramenta que roda a engrenagem. Então, nós temos que, Exato. não é? E, Daniela, eu lembro que, vamos contar aqui para o pessoal, né, o caso da Dani, né, que Aham, ela foi uma surpresa, assim, para todo mundo, porque ela teve uma mudança comportamental decorrente do treinamento. O treinamento trouxe para ela uma percepção, né, ampliou a consciência dela, e ela viu, falou assim, pô, até no... Eu sempre ensino para eles, né? Ali eu preparo eles durante o treinamento, o tempo todo a gente está cuidando, na verdade, né, da aham. reação de cada um. Então, eu preparei para que eles recebessem aquelas informações. E ela sabia que ela ia passar por aquele processo e do jeito que eu falei aconteceu. Então, no primeiro momento, ela se incomodou com algo que foi dito, porque aquilo tocou, né, de alguma forma, e ela começou a recusar, não, 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 mas depois ela fala, peraí, realmente, eu É. sou assim por causa disso e disso e daquilo, né? E E a aí ficha dela ela, caiu, a né? ficha dela caiu, ela se dotou de consciência, ela falou assim, eu vou fazer diferente, eu preciso fazer diferente, né? E É aí isso ela mesmo. faz uma mudança comportamental, e o que aconteceu dentro da FASU? Conta pra E gente. aí ela tinha um projeto de alguns anos. A Dani é a nossa responsável pela imprensa, né? Então a Dani sempre foi muito agitada. Eu acho que acredito por conta da profissão, né? Ela é jornalista, então ela sempre muito comunicativa, né? Só que às vezes não sabia se comunicar com o outro. Então teve toda essa questão de mudança também. Hoje ela entende o outro, ela tem mais essa flexibilidade de ouvir, porque eu falo que a gente precisa ouvir também o outro, não é só a Que gente falar. bacana. E aí ela tinha esse projeto, ela já tinha um projeto que estava adormecido, que ela tinha iniciado há alguns anos, acredito que na época como ela era estagiária, né? E aí ela virou a chave e falou: vou concluir aquele projeto. Não é possível que eu não vou concluir nada na minha vida. Eu lembro que ela falou desse jeito. E aí ela buscou aquele projeto, né? Terminou o projeto, apresentou para a diretoria e foi só alegria, porque aí ela fez uma apresentação, né, para todo mundo, para a imprensa, ela chama algumas empresas, chama Fazu News. Então é um site, né, onde ela coloca todas e as principais notícias da instituição. Aí lá existe também os parceiros que podem fazer as publicações, né? E ela fez todo um coquetel, né? Fez uma recepção para todo mundo, convidou a Foi. Viviane, E eu né? fiquei até bem surpresa, assim, que quando eu falo para Aham, vocês, a gente, quando chega numa empresa, por mais que a gente tenha, assim, uma visão geral do que está acontecendo, né, a gente nunca sabe o que vai ser o fruto, a porque mudança. a gente planta semente e aí para cada um isso vem de um jeito, floresce de um jeito, né? Então acabou Ela acontecendo tá essa. assistindo. Ela tá aí com a gente, né? Tá. Dani, seja bem-vinda, viu, querida? A gente está falando aqui do seu processo de mudança e de como você, assim, despertou e floresceu de uma tal forma, e é isso que a gente fala, né, Dani? Quando a gente olha para o indivíduo, quando a gente cuida das pessoas, a gente ajuda as pessoas a terem o resultado, a terem a alta performance que tanto é falado, né? E aí Sim, vocês sim. vieram, deram o apoio que ela precisava,
A Exatamente. transformação aconteceu, ela também se permitiu, porque, gente, quando a gente está com o cliente, por mais que a gente tenha as técnicas, tudo acontece por causa do cliente. É o cliente que faz o movimento, é o cliente que faz a ação, que executa. Então, assim, essa força que ela trouxe, né? Esse foco, essa determinação, né? E concluir um Exatamente. projeto de muita relevância, não só para a instituição, mas para a Para comunidade, ela. E para para ela ela, também, né? Uma realização exatamente. pessoal, né? Assim como ela disse, nossa, não é possível que eu não vou concluir nada da minha vida. Então hoje ela pode falar, depois da mentoria, eu concluí pelo menos um projeto. Mas a gente até falou para ela, falou assim, que seja o primeiro de muitos, né? O primeiro Exatamente. de vários na carreira dela, não só dela e também dos gestores da instituição, né? Às vezes tem Exato. alguns projetos adormecidos aí que a gente pode resgatar isso aí e agregar ainda mais para nós, porque quem saiu ganhando? Foi ela? Foi, mas a instituição também saiu ganhando, porque é muito bacana, um conteúdo muito, um site muito bem estruturado, com várias informações, não só da instituição, mas também com todas as notícias aqui da região, né? Dos profissionais, dos professores, das pesquisas, dos projetos, E como né? ela bem disse, né, na apresentação, é uma fonte confiável de informação num momento onde tudo é fake news, né? Onde Então tudo é ela, fake news e a responsabilidade de compartilhar isso com todo mundo, né? Com toda a comunidade, não só acadêmica, mas também com toda a comunidade do Brasil, né? Digamos assim. exato, exato. Gente, eu fiquei muito feliz, porque a Daniela me chamou, né? A Dani Miranda, ela me chamou e falou: Viane, nós vamos fazer esse lançamento, queria a sua presença. E aí, chegando lá, encontrei a Daniela Nunes, né? E encontrei os outros gestores também que participaram do treinamento. E foi muito gostoso, o próprio Diego está aqui, né? Nossa, Viviane, realmente mudou bastante a nossa forma de se relacionar, de comunicar os conflitos, né, Dani? Foram, assim, Exatamente. as pessoas lidam de uma forma. O conflito sempre vai existir, Sempre vai né? existir porque cada um pensa de uma forma, né? Mas aí É, todo mundo chega num senso comum, né? Num acordo ali exato. comum, o que for A- melhor para a instituição. Aí os acordos começam a acontecer de forma mais fácil, né? As relações Exato. passam a ser mais harmoniosas e respeitosas. E uma coisa muito séria, eu considero isso muito sério, Dani, quando a gente deixa a nossa casa, a gente deixa o nosso lar para ir trabalhar num lugar e você está num ambiente hostil, você está num ambiente insalubre, você está insalubre não falo nas condições físicas, é nas condições Aham. psicológicas também, né? Psicológicas e mentais, né? A E gente precisa pensar mentais, também nessa parte, né, da inteligência emocional, né? Que a gente precisa exatamente. ter essa consciência, ler um pouquinho sobre isso, né? É o tal do levar o problema de casa, às vezes, para o trabalho, ou vice-versa, porque às vezes a É, gente tem problemas na empresa e acaba levando para casa, afetando o seu casamento, suas relações com a família, né? E isso não é exatamente. bacana. Não, e esse sofrimento que os colaboradores encontram dentro do ambiente de trabalho, isso acaba afetando a performance profissional dele. E o Então, desenvolvimento, né? e aí eu fico pensando, até postei aqui, né, a frase do Simon, que é tão famosa, que 100% das pessoas, dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas, e é insano para mim, né, um gestor olhar e ver as pessoas como números apenas, né? Gente, isso acontece, é muito triste, é uma realidade muito triste. E eu levantei essa bandeira, né? Eu falei, gente, eu não concordo com isso, não tem que ser assim, né? E o papel do líder é fundamental para prover esse ambiente sadio, seguro emocionalmente, para o colaborador poder trabalhar e produzir, né, Dani? Exatamente. Já mudou muita coisa, né, Viviane, de Sim, alguns anos para cá, mas a gente ainda precisa sim. melhorar mais um pouco. Por quê? O mundo é movido por pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não vai Não entender de entende de nada. negócios, né? Não entende de negócios. Então, É, você precisa, mesmo que você seja um mecânico, você tem que entender de pessoas. Eu até lembro de um dos alunos da mentoria, né? Ele trabalha com manutenção de ar-condicionado, né? Ah, mas por que que ele está fazendo esse curso, né, de mentoria? Mas ele tem uma equipe.
né? Ele tem o cliente, então ele tem que entender de pessoas, ele tem Com que saber se certeza. relacionar, né? Tá ali com a máquina, mas ele precisa entender também. Então é importante a gente buscar um pouco desse conhecimento da parte, mesmo que você não seja líder. Ou, eu tive até um questionamento desse, né? A gente colocou uma pessoa no curso e ela falou assim: mas eu não sou líder, não é só para liderança? Aí eu falei: hoje você não é, mas amanhã você pode ser. Quem sabe a É, empresa já não está trabalhando esse curso para você, já pensando em você futuramente. Então, exatamente. existe esse preconceito, né? Muitos gestores foram com esse preconceito e depois vieram me falar. Ô, Daniele, sabe o que é muito comum, né? Isso que vocês fazem é uma forma de prevenir futuros problemas, né? Atuar de forma preventiva. E eu lembro de um treinamento que eu fiz numa empresa e eles falaram assim, não, geralmente aqui quando a gente puxa o profissional, ele não está pronto para liderar. E aí esse não está pronto para liderar, gente, é o ó do Borogodó, É o ó do né? Borogodó. Porque, na Porque, verdade, muitos gestores, eles são, coitados, jogados de paraquedas, né? Então, exatamente. assim, eu já ouvi algumas histórias assim: ah, o fulano tem tantos anos de casa, vamos colocar ele de encarregado. Coloca o de encarregado e acaba tendo que demiti-lo, porque ele não É, estava preparado, a empresa não preparou para aquele cargo, né? Às vezes ele era exatamente. muito bom lá como mecânico, lá na linha de produção, mas como gestor não, mas como É, líder não. Só que a gente precisa saber identificar essas pessoas, né? exato. E treiná-las, Que identificar. algumas E o pessoas já próprio têm esse líder potencial mais latente, tem. né? E aí E, é o- identificar esses potenciais. e a gente fala muito da questão de deixar um sucessor, né? Ah, mas você está falando isso porque vai me demitir? Não, gente. A gente tem que pensar que nós não somos eternos. Então, o gestor com ferramentas, ele tem a capacidade de já visualizar quem poderia ser o sucessor dele, né? E já Exatamente. começar a treiná-lo. E não só pensando, né? Ah, se amanhã você não estiver mais aqui, mas também pensando, amanhã pode abrir um outro cargo acima e você assume uma responsabilidade ou em outro departamento, outro setor, né? Exatamente. Ou acima e assume um pouco mais de responsabilidade e aí ele não, mas se eu sair daqui, eu não tenho ninguém preparado, e então, e muitas vezes até pode ter esse julgamento também, né, É. dos próprios decisores ali, né? E outra coisa, às vezes a pessoa ela absorve muitas tarefas, não delega, né? Fica totalmente sobrecarregado. E aí depois o que que acontece? Ele surta, né? Ele surta, ele não consegue entregar, aí ele fica estressado, aí Exatamente. então, assim, delegar, a gente passar o conhecimento é para nos desafogar. Então, eu delego, eu explico, eu ensino. O conhecimento não pode ficar só para a gente. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que saber passar o conhecimento, não só para ter um sucessor, mas também para que aquele liderado ele possa contribuir conosco em prol daquele nosso trabalho. Porque daqui a pouco você não consegue entregar nada, seu chefe ou seu líder vai começar a te cobrar, mas é aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro. Então, se você não delegar, você vai ficar em maus lençóis. Vai, e aí você sempre vai ficar ali estagnado, né? E sempre assim, uma coisa que é importante para o gestor pensar é que se a equipe dele está sendo desenvolvida, está melhorando, entregando mais resultado, tem novos líderes, né? Aflorando dentro da equipe, isso é excelente, é resultado do trabalho que ele também está fazendo, né? Exatamente, E aí, uma exatamente. pessoa que dá resultado, ela tem muito valor dentro do negócio, não vai ser demitida. Então, é um medo meio até inconsciente, sabe, Dani? É. Porque se a gente for pensar de forma racional, né, não tem por que ter tanto medo assim, né? Não. Claro que tem alguns assuntos que são, né, confidenciais, que às vezes alguma tarefa Sim, sim. requer alguma habilidade, alguma técnica mais assim, né? Mas no mais, eu acho que é só delegar, é só agregar ainda mais no desenvolvimento da equipe, do setor, do trabalho, e é isso. E dele próprio, né? E E dele assim, próprio. aí ele vai subindo, subindo, e quanto mais ele sobe, mais ele precisa entender, né? Ter esses recursos e ferramentas para conseguir lidar com as pessoas, né?
E até porque quando o gestor sobe, quando uma pessoa sobe, seja para um cargo de coordenador, supervisor, aqui é legal falar isso, porque, Dani, às vezes a gente fala assim, o gestor, aí eles só pensam em cargo de gerência, mas eles não pensam ali, É, né, que é um líder de equipe. As nomenclaturas são diversas, cada empresa tem a são sua, né? diversas. Então, a gente fala de supervisor, coordenador, é quem tem equipe, seja ela, né, em qual nível for, quem tem equipe. E aí, pessoal, quando vocês conseguem ter essa mentalidade de desenvolver o outro, você vai ficando mais livre para se tornar estratégico e sai da Exato, operação, que é uma grande exato. dificuldade que eles têm também, né, que os gestores têm. Exatamente, exatamente. Fica totalmente sem tempo para ter novas ideias, pensar estrategicamente no negócio, né? Então eu fico Exato. ali amarrado naquilo ali, fazendo aquilo ali e não consigo mais pensar em outras coisas em prol do desenvolvimento da função, do trabalho da empresa, do negócio, né? Ô Dani, agora falando um pouquinho aqui, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, as que vão assistir também daqui a pouco, tá chegando aí a data da mentoria para líderes, né, que é o treinamento de liderança estratégica. É o mesmo treinamento que a Fazul recebeu, é o mesmo treinamento que a Daniela participou, né, na turma aberta. Aham. E, gente, acredite, é possível sim desenvolver. É possível a gente resolver muitos conflitos dentro das empresas, tornar as empresas mais estratégicas e mais humanizadas. O caminho da produtividade, da alta performance, passa pelas pessoas. Então, a gente precisa ter mecanismos, recursos, estratégias para lidar com pessoas. E a mentoria para líderes está aberta às inscrições, vai começar dia 31 de janeiro. Acontece online, né? Então todo mundo seguro em casa. Nós temos às vezes participantes de outras cidades, outras regiões do país. Então a gente vai fazer parte de uma comunidade. Quem se inscreve vai fazer parte de uma comunidade onde está todo mundo, né, vivenciando, né, dores semelhantes, desafios semelhantes. Então vocês vão poder contribuir muito com o crescimento um dos outros. E além de ter acesso a um conteúdo assim, muito poderoso, né? E são Exato. coisas simples. Você sabe que teve um gestor, Dani, que participou desse programa aberto. No caso dele, a equipe dele era pequena, então ele tinha ali três. Eles se inscreveram, foram 3 ou 4 pessoas. 3 pessoas, foram 3 pessoas da empresa dele que se inscreveu, né? E aí, quando ele não tinha motivo, ele não tinha por que pegar o treinamento e levar para dentro da empresa. Como era um número menor, ele participou da turma aberta com os outros gestores, né? E aí ele falou assim para mim, falou, Viviane, é interessante porque o que você ensina, qualquer pessoa aplica, né? Desde o iniciante ali até o cargo executivo ali mais alto. A linguagem, né, Viviane? Uma linguagem, porque às vezes eles ficam temerosos nessa questão. Ah, mas eu não vou, porque eu nunca participei. Então, assim, é uma linguagem tão, Eu vou conviver com outros líderes, né? Eu tô nossa, começando, eu tô aqui, né? Me exatamente. E a adaptando linguagem aí. totalmente, a gente consegue assimilar. Então, assim, o que que a gente precisa de ferramentas para que a gente possa agregar profissionalmente, né? E saber conduzir os nossos liderados. E o curso, ele tem uma linguagem totalmente, digamos, fácil, né, Viviane? Para o É. entendimento, não precisa de nível superior, precisa ter Não. mestrado, doutorado. Não. Você pode, vai agregar, com toda certeza. Porque ali a gente está trazendo, né, ferramentas estratégicas, mas de humano para humano, né? Então, Exatamente. E essa troca de experiências, né? Essa troca, assim, quando tem outros alunos vão trazer cada vez mais experiência, a gente pode, né? Esses dias no grupo até jogaram lá, eu vou fazer isso, o que que vocês acham, opinião? Isso é muito bacana, porque a gente vai trocando experiência, vai agregando o que está acontecendo com o outro, vai pensando também, porque a gente coloca a cabeça para pensar, né? exato. Literalmente, literalmente, literalmente.
E até para os gestores que já são mais experientes, né? Quando vem para o programa, é a oportunidade deles verem o que eles estão fazendo certo, o que precisa, né, ser ajustado. Nós tivemos aí, oi, Michele, Solange também está chegando aqui, que delícia vocês aqui, pessoal, obrigada. Aí, quando os líderes são mais experientes, assim, eles tem oportunidade, né? A gente teve oportunidade de conversar com o Roberto aqui na semana passada, e o Roberto, com essa mega experiência que ele tem, né? De RH também, de RH estratégico, coisas lindas, incríveis que ele criou nas empresas pelas quais ele passou. E o Roberto, né? Eu até conto, né? Eu fiquei curiosa, como é que eu vou agregar, né? O meu programa vai agregar para o Roberto. E o Roberto falou assim, Vivi, aprendi os testes, eu adorei os testes. E foi de uma riqueza muito grande, né? Sempre Os que tem... testes, os Quem, estilos de liderança, porque existem alguns estilos de liderança, né? os Ah, estilos, as pessoas não sabem que existem 8 estilos de liderança e que cada pessoa vai demandar de você um estilo diferente e que às vezes a mesma pessoa ela vai te demandar um estilo diferente em situação diferente, né? as Então, ferramentas para engajar cada vez mais, motivar a equipe, porque uma equipe desmotivada, né? Se o não líder está entrega resultado. desmotivado, você imagina a equipe. Então a gente É, não pode passar isso para o liderado. Então, assim, a gente vai ter, agregar com essas ferramentas, nós vamos poder saber, nós saberemos conduzir quando existir esse tipo de situação. Né? Porque exatamente. você nota se o seu liderado está desmotivado. E aí você vai precisa saber qual que é a causa daquilo ali para você tratar aquilo ali e Dá o poder. remedinho certo, né? Exatamente, exatamente. A questão Ó, do feedback, né? Que muitas empresas não, muitos líderes não fazem isso, não né? fazem, não sabem fazer, né? E o Diego está falando aqui, o treinamento Diego. permite enxergar no outro a oportunidade de crescer, e com isso a empresa cresce junto. Foi muito bom, foi mesmo, Diego. Exatamente. É, o Roberto está falando, todo conhecimento adquirido é sempre um ganho. Seu curso é nota 10. Sempre, Ah, obrigada, Roberto. sempre. Gente, e aí é isso. Eu queria pedir um favor, um grande favor para vocês que estão aqui com a gente. Marca, né? A live vai ficar compartilhada. Marca os gestores que você conhece, marca o RH das empresas que você conhece, os seus amigos. Não vamos deixar as pessoas ficarem em sofrimento, né, dentro das empresas. Tem muita gente, muito líder aí sofrendo de ansiedade, porque não sabe o que fazer, não sabe que existe um trabalho simples e que é efetivo, que traz resultado, Efetivo. né, e que pode ajudá-lo a conduzir a equipe dele com muito mais leveza, com muito mais alegria, com mais inteligência, né, e com mais resultado, porque hoje as empresas precisam ter resultado, mas as pessoas também precisam, né, ser cuidadas como pessoas para entregar o resultado que a empresa precisa, né? E Então, se a sua empresa ainda está longe desse investimento, né, no seu capital humano, digamos assim, invista você em você. Porque eu acho que a gente isso. precisa ter esse olhar, né? Vou investir em mim, vou agregar conhecimento, porque o conhecimento é seu. Você leva ele para onde você for. Exatamente. E se aparecer a oportunidade de subir, você já está pronto e ninguém vai ter tanto sofrimento assim quando a gente vê, né? Exatamente, exatamente. Mas se todas as empresas fizessem esse investimento, seria muito, muito mais Oh, como seria fácil, né? diferente, né? Muito Olha, diferente, a gente Dani. impacta a energia do universo, viu, gente? Eu vou É, terminar essa exatamente. live aqui com o meu bonezinho que eu ganhei carinhosamente da Fazul. Dani, eu falo que assim, da mesma forma como eu deixei, né, um aprendizado, um conhecimento para vocês, né, que eu tenho certeza que vocês vão levar isso por Com muito certeza. tempo. Vocês também deixaram uma marca, né, no meu coração, no meu Com trabalho, certeza. né? E eu tenho o maior orgulho de ter feito essa parceria com vocês. Te agradeço por você disponibilizar o seu Imagina, tempo para a gente imagina. abrir, né, a visão das pessoas que às vezes estão perdidas aí nos cargos de liderança, que estão em sofrimento. Às vezes é uma pessoa que tem vontade de crescer, mas fica com medo. "Ah, como é que vai ser, né? E se eu crescer?" Aí ela começa a se sabotar para não crescer. Gente, Medo, vai, né? cresce, É. vem para a mentoria que eu vou ajudar vocês
e a gente junto, todo mundo cresce e a gente transforma o mundo, transforma a nossa realidade, né? Exatamente. E eu tenho uma frase assim que eu gosto muito que fala: se suas ações inspiram as pessoas a sonharem mais e aprender mais e fazer mais, você já é um líder, independente da sua Exatamente. área, né? Então a gente Exatamente. tem que pensar nisso, a gente tem que pensar no nosso legado, a gente tem que pensar nos valores e no que a gente vai deixar aí para o pessoal. Exatamente. Pessoal, vou finalizando aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês, o carinho de vocês, a companhia de vocês. Dani, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, Viviane. E o link para inscrever na mentoria tá ali na minha bio. É só clicar lá que vocês vão ver todo o detalhamento do programa. E eu espero ver vocês lá, tá bom? Boa noite, pessoal. Tchau, Fiquem com obrigada, gente. Deus. Obrigada.